Fala galera do canal Distrito Rubro Negro, que tá falando é Alexandre RN para mais um giro do Mengão nesse sábado. Então assim, tô numa paisagem maravilhosa, estou exatamente na beira do Lago Paranoá em Brasília, né? O Dudu voltou a fazer os treinamentos aqui na escolinha do Flamengo e vamos tentar todo sábado aí, pelo menos no mínimo, deixar você inteirado na semana o que aconteceu com o Flamengo. Mas antes de a gente começar com as notícias do Flamengo, peço a você, meu querido, acione o sininho de notificação, se inscreva no canal e deixe seu joinha, porque é muito importante pra gente, né? Vamos lá, vamos começar falando o quê? O que está repercutindo mais a semana do Flamengo? É o quê? Estádio. Hoje o Flamengo está tentando uma parceria diretamente com a Caixa Econômica, com o estádio, mas tem alguns embrólios, tem algumas vou dizer assim, tem alguns problemas internos que ainda tem que ser ajustado. Primeiro problema, internamente, politicamente, o Flamengo está dividido em ter ou não o estádio, tá? Tem parte da política do Flamengo, dentro mesmo internamente da diretoria, que não acha interessante o Flamengo ter estádio de futebol. Por conta que prefere o Maracanã ia virar um elefante branco, mas enfim, tem um porquê para isso tudo, né? O Flamengo, principalmente, ele quer manter o Maracanã e quer ter o estádio, até porque ele ainda continua na licitação. A licitação do Flamengo, né, está concorrendo com o Vasco, W Torres, a 777, então assim, a parceria Fla-Flu hoje, ela está muito forte sim, para conquistar sim esse período de 20 anos, 25 anos do estádio, dessa barganha de ter o estádio em mãos. Mas tem algumas vou dizer assim, orientações dentro do contrato que não são das melhores. O quê? O time que conquistar a posse do Maracanã vai ter que o quê? Liberar para outro time quando quiser jogar. Cara, é a mesma coisa de quando você tá na tua casa, você aluga uma casa e o dono, outra pessoa, fala, eu quero usar a tua churrasqueirinha, entra na tua casa, sendo que você que alugou a casa. Então isso eu acho totalmente errado, tá? Isso eu acho numa tremenda, vou dizer, sacanagem mesmo da FERJ, tá deixando esse tipo de orientação dentro do contrato. Outra situação, o Flamengo, para tentar conquistar, né, ganhar a licitação, o Flamengo está pensando o quê? O Flamengo está tentando ver com a Caixa Econômica para comprar o espaço. Mas só que a Caixa Econômica está superfaturando o valor, né? Tá lá para 400 milhões, está entre 250 milhões e 400 milhões. Então assim, o valor que a Caixa Econômica está vendo de a precificação do metro quadrado do terreno do gasômetro é mais ou menos, chega a esse valor. Sendo que o Flamengo está querendo pagar um pouco mais que a própria Prefeitura do Rio. Porque a Prefeitura do Rio pegou um pedaço do gasômetro, né, para fazer, se eu não me engano, um terminal rodoviário lá, eu acho que é o Alegria, não me recordo muito bem o nome, mas é um pedaço que o governo comprou e comprou na faixa de 41 milhões, né? É um pedaço bem grande. E o Flamengo está se baseando exatamente nesses cálculos que foram feitos pelo governo do Rio de Janeiro. E o Flamengo está oferecendo na casa de quase 60 milhões pelo o pedaço do gasômetro para o quê? Para construir o estádio. Só que a gente tem um problema. A Caixa Econômica não quer vender por esse valor. Inclusive a Caixa Econômica está judicialmente contra o governo do estádio, querendo aumentar dos 41 milhões que tinha negociado para chegar na casa de 51, 53, para tentar aumentar o valor. Mas como é que você vai aumentar o valor, sendo que você já assinou um contrato e você judicialmente quer aumentar algo que já foi acordado? Então assim, tem muita coisa que ainda precisa ser resolvida, né, para o Flamengo tentar fechar de vez a compra do terreno. Tá? Outro fator importante que viabiliza bastante o Flamengo ter a condição de ter o estádio é o que? O Flamengo fez uma redução na capacidade de 100 mil a mais de 100 mil, né, torcedores no estádio, para tentar cair para 75. Mas, peraí, Alexandre, então quer dizer que o Flamengo não vai construir um estádio no valor numa quantidade de 100 mil torcedores? Agora acredito que não. Mas acredito que o estádio seja construído para uma possível alteração no espaço interno que possa suportar mais 20 mil, né, torcedores. Eu acredito que o Flamengo vai estar fazendo algo desse tipo, algo que possa fazer uma construção depois, pode fazer uma reforma e aumentar a capacidade do estádio. Porque um estádio com 75 mil torcedores acaba fazendo o Flamengo facilitar um pouco a negociação com a Caixa Econômica, tá? Porque o pessoal acha que não viabiliza muito ter um estádio de 100 mil ali no terreno, enfim. Então o Flamengo, para falar, tá bom, vou fazer de 75 para tentar acalmar esse lado.
né? Depois, futuramente, o Flamengo consegue uma outra ordem, um esquema mais detalhado e consegue sim fazer o estádio, ou melhor, completar o estádio com o tamanho desejado. Tá? Outra situação boa, pessoal, é o Gerson. O Gerson tirou o catéter que estava da cirurgia do rins, né? Então ele já está fazendo caminhadas em campo e a previsão dele era de 3 meses para retornar ao Flamengo, mas acontece que o Gerson está se recuperando muito bem, os médicos estão impressionados e acreditam já que no final de abril, no início de maio, sim, o Gerson já volta sim a fazer parte do elenco do Flamengo. Mas aí fica a pergunta para você, Rubro Negro. De La Cruz está jogando demais, vai tirar o De La Cruz? Eu acho que o Gerson perdeu a vaguinha aí para um reserva de luxo do Flamengo. Diga aí, qual é a sua opinião sobre essa situação, tá? E outra situação que eu quero alertar vocês aqui é sobre o Gabigol, né? Eu vejo que o Gabigol hoje, né, tá numa situação muito parecida com a do Bruno Henrique no ano passado. Por quê? O Palmeiras começou tentar com essa investida de querer contratar o Gabigol, sendo que particularmente ainda não tem nada, mas são as falácias de reportagem, noticiários, e isso inflama um pouco o mercado. Aconteceu a mesma coisa com o Bruno Henrique. O Palmeiras, vendo o Bruno Henrique no ano passado, começou a injetar proposta. E isso fez o que? O Flamengo inchar demais a contratação do Bruno Henrique, né? Para 3 anos, aquele negócio todo. E vai acontecer a mesma coisa com o Gabigol. O Gabigol pede para o Flamengo um aumento de salário de 50%. Ele pede até um camarote exclusivo no Maracanã para ele, né? Então, assim, aí por isso que toda a negociação foi paralisada. Há alguns que falam que o próprio empresário e a diretoria do Flamengo já tem um acordo, mas eu acredito que ainda não tem esse acordo. Esse acordo não pode ser de boca, alguma coisa, mas não tem nada formalizado, tá? Inclusive o Landim já falou em reportagens passadas que não teve nenhuma conversa com o empresário e não tem nenhum acordo exatamente efetivado para depois acontecer. Até porque o Flamengo está esperando o quê? A audiência do Gabigol sobre aquela suposta simulação do exame antidoping, né? Que eu acredito que já foi comprovado que o Gabigol não tem nada, mas errou e não fazendo naquele momento, começou a dar um show ali, enfim. Isso pode estar ocasionando o quê? A demora do Flamengo para tentar fazer o acordo novamente com o Gabigol, né? Então essa é uma situação que o Flamengo está esperando, essa audiência que vai acontecer agora de novo segunda-feira, porque aqui aconteceu segunda-feira passada, demorou 5 horas e o juiz achou melhor todos voltarem para casa e voltar na próxima segunda-feira para dar continuidade à audiência. Então, assim, vamos ver as cenas dos próximos capítulos, né? Porque o Flamengo hoje precisa, sim, o Gabigol, querendo ou não, pessoal, o Gabigol foi o cara que deu o título pra gente, mas fala, Alexandre, a gente tem que desapegar do que a gente tem que aprender a desapegar. Mas assim, o Gabigol é uma imagem no futebol brasileiro hoje muito ícone, né? A criançada, o gesto do Gabigol quando faz o gol, até mesmo a criançada hoje, ela se espelha. Qual jogador atacante? Gabigol. Então assim, tem um marketing muito forte em cima da imagem do Gabigol. E o Flamengo, eu acho que com certeza está pegando essa ideia, né? Eu acredito que ele não vai vestir a camisa do Palmeiras. Essa é a minha opinião. O que vai acontecer vai ser mais ou menos aquela guerra do Palmeiras querendo inflacionar o Gabigol, e o Flamengo, por ego, não vai querer perder para o Palmeiras e vai fechar com o Gabigol. Então essa é a minha opinião em relação ao Gabigol, né? Eu acho, para mim, na minha opinião, eu acho que ele não deveria sair, tá? Independentemente se ele está numa fase boa ou ruim, mas a gente vai precisar dele, né? O Pedro eu tenho certeza que o Pedro vai para a Copa América. O Gabigol vai ter tempo suficiente aí para poder jogar, mostrar o seu valor dentro do time e recuperar aquela boa forma que ele tinha antes, tá bom? Então, galera, um grande abraço e vamos esperar o próximo Distrito Rubro Negro pra gente ver as novas notícias ou a notícia semanal aí, o noticiário semanal do Flamengo para você, beleza? Um grande abraço e fui!